Fala galera, programadorzão na área. Na última aula a gente criou nossa view de criar a tarefa, né? A gente já tem uma lista. Essa nossa lista aqui, por enquanto, ela tá estática. A gente vai deixar ela dinâmica, pegando os dados lá do Async Storage. E a gente também precisa formatar esse cara aqui em cima. E a gente precisa colocar o avatar, tudo isso já fazendo o fluxo, que tem que ser feito tudo dinâmico. Por enquanto está tudo estático. Então a gente vai começar pelo nosso Async Storage. O Async Storage, na verdade, ele é um banco de dados Async Storage. Ele é o nosso banco de dados do próprio celular. E ele não tem muito segredo não. O que ele faz? Ele guarda as informações de acordo com o que você vai salvando. Para a gente utilizar ele, a gente vai adicionar esse yarn install, beleza? Beleza, terminou a instalação. Fiz um pod install também. E agora a gente vai lá na nossa tela de... vamos ver o que mais que ele pede para fazer. Beleza, ele pede para fazer o pod install, fazer a instalação. E agora para a gente utilizar, para salvar, é só a gente pegar e importar a biblioteca, fazer um set item e jogar uma key. Ele precisa de uma key, essa key tem que ser única, porque na hora de buscar a gente precisa pegar por ela também. Então vamos começar lá na nossa home, lá na nossa today. A gente não vai ter mais aquela lista. A gente não vai ter mais essa lista de tasks, certo? Porque agora a gente vai pegar tudo. A gente vai pegar tudo lá do banco de dados. Então deixa eu salvar aqui. Beleza? Ele já vai... É para dar uma tela vazia. Depois a gente vai criar uma tela aqui quando tiver vazio, né? Vamos deixar logo ela criada aqui. Que ela é bem simples de fazer. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Opa. No shield... Eu vou criar aqui um text nenhuma tarefa hoje. Nenhuma tarefa encontrada. Beleza. Aí ele vai aparecer aqui em cima. Mas na verdade eu não quero que ele seja bem aqui em cima. Eu quero que ele seja no lugar da nossa lista, que é nesse cara aqui. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente consegue fazer uma verificação utilizando as chaves. E aí a gente precisa pegar, por exemplo, as tasks, a nossa lista de tasks. E a gente pode fazer o seguinte, se o tamanho dela lá, né, for igual a zero, ou seja, se ela não tiver nada, aí a gente pode fazer simplesmente um ternário aqui e dizer para ela assim, ó, exibe esse layout aqui. Aí se não, que é o dois pontos aqui, ó, ou seja, se ele for igual a zero, ele vai mostrar nenhuma tarefa, se não, ele vai mostrar a lista.
E aí lá no flat list, onde ele fecha, eu simplesmente venho aqui e coloco a chave. Ele vai colocar para mim já as aspas. E aí agora, ó, ele não tem nada aqui, tá vendo? A lista tá vazia. E aí no nosso container list aqui, eu vou só jogar ele lá pro centro. Container list, cadê você? Aqui. No nosso container list, eu vou só alinhar ele lá no centro. Só pra ficar bonitinho. E o justify align, justify content lá no centro também. Só pra gente ver que não tem nenhuma tarefa. Beleza. Aqui ele não veio mais para baixo porque esse cara aqui ele tá dinâmico. Então se eu, por exemplo, der uma altura mínima para ele aqui, vamos dar uma altura mínima aqui para ele de 200px. Aí ele vai aparecer aqui, só que como não tem nada, a gente não vai ver nada aqui. Vamos deixar assim. E agora a gente vai trabalhar na nossa lista da seguinte forma. O nosso aplicativo ele tem um cara chamado ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Isso é importante você entender porque quando você entende o ciclo de vida de uma aplicação, você entende quando você tem que executar alguma coisa. E o ciclo de vida ele tem o início, ele tem a execução e ele tem o fim. E aí o que a gente precisa fazer? Nesse ciclo de vida a gente precisa, antes dele terminar de carregar todos os dados, ele faça alguma coisa, que no nosso caso vai ser verificar a nossa lista de tarefas lá no Async Storage, né, no banco de dados, e aí ele vai carregar para a gente. E tem um cara aqui no Hooks que a gente chama ele de User Effect, que ele executa antes de finalizar tudo, basicamente. Ele é uma função que sempre vai ser passada, sempre vai ser executada quando estiver executando alguma coisa. E ele precisa de uma função e ele precisa deixa eu carregar aqui para vocês verem o que ele fala. Ele vai precisar de uma função e ele depende de alguma coisa para executar a função. Ele precisa de uma lista de dependências. E aí nessa lista de dependências, se eu passar vazio aqui, ele vai executar apenas uma vez. Se eu passar, por exemplo, a nossa lista de tarefas, ele vai executar toda vez que esse cara aqui houver uma mudança. No começo parece ser um pouco difícil, mas na prática, com a prática vocês vão entender. Vamos supor aqui que eu vou colocar, vamos usar essa nossa tarefa aqui, ó. Eu vou criar logo esse cara aqui pra gente poder já trabalhar em cima dele para vocês ficarem um pouco mais, tentar entender um pouco melhor. Eu carreguei o meu Async Storage e aí eu vou pegar essa função, beleza? Vou passar essa função aqui para cá e aqui dentro eu vou chamar essa função. Ou seja, sempre que ele entrar dentro do app, ele vai executar essa função dentro do ele vai executar a função dentro do useEffect, certo? Ele deu erro aqui porque o Async Storage está null, provavelmente ele não está reconhecendo que,
Deixa eu tentar fazer um link aqui na mão para ver se ele vai dar erro. Porque às vezes quando você adiciona em tempo de execução aqui, ele não encontra as coisas. Agora encontrou. Legal. E aí o que acontece? Que nos effects ele vai sempre tentar buscar lá no banco de dados alguma coisa e deixa eu colocar isso aqui dentro de uma variável result. E aí se ele trouxer alguma coisa, se tiver alguma coisa dentro desse result, ele vai devolver para mim. Se não, se ele tiver se ele não acontecer nada, se der porventura de algum erro, ele vai cair no cat. O banco de dados ele é assíncrono. O que significa isso? Que ele você precisa esperar ele fazer alguma coisa lá dentro para poder obter o resultado. Se você tentar executar ele sem o async await, ele vai executar, ele vai ficar em background rodando, mas você não vai ver o resultado e ele pode pular para a próxima linha ou executar outra coisa sem ter terminado. Então o async await significa mais ou menos espere, aguarde enquanto, né? Deixa eu colocar um alerta aqui nesse. Eu vou colocar só um console, né? Console.warn. Ele vai dar um warn se der algum erro, na hora dele tentar pegar lá no storage. E se der certo, se ele der certo, eu vou colocar aqui um console. Vamos colocar aqui um warn também, pra gente ver o que tem dentro do result. Beleza. Ainda assim ele está dando erro porque ele não encontrou o async storage. Legal. Então, como sempre, só precisei resetar o bundle e ele voltou a funcionar. Vamos lá, deu um reload. E aí aqui dentro do nosso async storage ele não tem nada. Na verdade, o store é para salvar, né? Eu fiz errado aqui. É o get data que a gente precisa. O storage data, na verdade, é para salvar lá no storage. Deixa só eu pegar aqui. Aqui ele já tá fazendo o que ele tem que fazer, ó. O exemplo lá ele já tá bem prático. Eu vou colocar, ó, no nosso get data aqui, deixa eu trocar aqui, beleza. No nosso get data aqui, ele está dizendo o seguinte: se o valor ele for diferente de nulo, ele vai dar um warning com o valor. Se não, ele não faz nada. Eu vou colocar aqui, ó, não caiu na condição. Só pra gente ver o que está executando aqui. Só ver aqui o nosso get data, ó. Se vocês verem, eu não estou fazendo nada aqui. Deixa eu dar um dismiss. Ele vai dar um refresh. Deu refresh. Beleza, ó. Não caiu na condição, tá vendo? E o que acontece? Vocês lembram que eu falei do return, né? Ele caiu aqui dentro, ó, do value, porque na hora que a gente usou aquele set, o set data, eu salvei um valor dentro dele. E aí, se eu não fizer o return aqui, ó, ele cai dentro da condição embaixo. Ou seja, dentro lá do nosso banco de dados tem esse valor aqui, ó, stored value. E aí, só que aqui a gente não vai precisar de nada disso. O que eu vou fazer é o seguinte aqui. Dentro do nosso get data,
eu vou pegar esse list tasks aqui, se ele tiver um valor, eu vou pegar simplesmente o set list tasks e vou setar a lista aqui, set list task. O que eu tô fazendo? Eu vou pegar e vou ficar salvando dentro de uma lista todos os objetos das tarefas. Nesse caso aqui, quando a gente salva um objeto, ele simplesmente não deixa eu salvar objeto. Eu tenho que passar um string. O nosso banco de dados ele só aceita um string. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para string na hora de salvar e eu tenho que desconverter, no caso, né, a string para um objeto. Então aqui eu estou desconvertendo, teoricamente eu não sei nem se essa palavra seria certa, desconverter, mas o que vai acontecer é o seguinte, sempre que ele cair aqui dentro, ele vai pegar o nosso valor e vai limpar o nosso valor. Ele vai pegar a nossa string e vai converter para um array. E lá no nosso detail, eu vou importar, deixa eu pegar um import aqui, Classic Storage, esse cara não precisa, nem esse, nem esse. No nosso detail, eu vou importar o nosso Async Storage e eu vou salvar, deixa eu pegar aqui o store, nem precisa do store, eu vou pegar só o try catch aqui, e aí lá no nosso handler confirm, no nosso handler save task, né, que é onde a gente salva a tarefa, vocês lembram que eu peguei e coloquei tudo numa data, né, e simplesmente eu vim aqui, tarefa criada com sucesso, vocês lembram, né, que a gente fez isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nosso try catch, vou colocar o nosso alerta depois que ele salvar no banco de dados. E aqui, ó, eu estava salvando esse valor, storage value, na verdade vai ser o nosso data. Eu vou jogar ele dentro do JSON stringify, porque senão, como eu falei para vocês, se eu não converter isso aqui para uma string, ele vai dar erro. E eu vou jogar esse objeto aqui dentro de uma lista, que aí eu vou salvar ele dentro de uma lista lá. Aqui eu vou dar um console log, só para caso der erro. E deixa eu apagar isso aqui que a gente já está adicionando no banco de dados. E aí ele está dando erro no await, porque a nossa função ela tem que ser assíncrona, né? Como eu falei, ela tem que ter essa função de aguardar. Pode ver que ele já terminou aqui, ele parou de dar erro. Legal, salvei. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma tarefa agora. Deixa só ele terminar o reload dele aqui. Beleza. Então a gente vai colocar aqui minha tarefa. A gente vai colocar a data de hoje. E a gente vai colocar a hora. Beleza? E aí eu vou mandar criar a tarefa. Ou seja, ele passou por todas as condições. Ele fez o try é tente e o catch é erro. Ou seja, tente, ele tentou, ele executou porque ele caiu no nosso alerta e ele deu a mensagem. Beleza, agora a gente vai voltar na nossa tela principal aqui. E agora a gente vai dar um reload. Vamos ver o que o nosso data vai trazer.
Olha lá, ele já trouxe a nossa hora. Provavelmente a nossa lista está preenchida. Deixa eu fazer aqui um console.warn para ver o que ele está fazendo com a nossa lista. Eu vou jogar isso aqui numa variável só para a gente reutilizar a variável. Constlist recebe o valor. E vamos ver o que tem lá no nosso warn. Deixa ele fazer um reload. E olha aqui, ele já trouxe a nossa tarefa, só que ele ficou executando, ó, infinitamente por causa desse cara aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui. E deixa eu dar um reload. Dismiss. Beleza? Senão ele vai ficar executando aquilo lá infinitamente. Eu quero que ele execute só uma vez e olha lá, ele já trouxe a minha tarefa. E legal, agora ele já tem a nossa tarefa aqui, ó, já tem a task, tem a data e tem a hora. O que eu vou fazer aqui? Como a gente já tem a nossa lista de tarefas, eu vou só mudar o nome aqui para task, né, porque eu mudei lá para task, não foi nome. Já tem a hora, tem a data também no nosso layout. Deixa eu confirmar. Não tem a data. Só tem a hora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também a data nesse cara aqui. Só pra gente ver, ter uma visão da data e da hora sendo exibida lá no nosso layoutzinho. Beleza, fez o reload. Ele vai carregar de novo a nossa lista e tá lá. Minha tarefa, dia 27/4 às 9h03. Aqui ele tá dando um alertazinho, que foi aquela hora que eu coloquei o alerta. E ele tá passando aqui o layout por causa desse carinha aqui, ó, que eu coloquei. Então eu vou ter que colocar aqui uma largura para ele. De 95% também. Só para ele não ultrapassar lá. Deixa eu carregar. Beleza, ele já tá aqui, ó. Só que ele tá ultrapassando aqui. Então aqui eu vou jogar 100%. Que eu acho que ele vai entender que... Não entendeu. Deixa eu tirar vocês dois. Vocês três pra gente ver o que vai dar aqui. Ainda... agora sim deu certo, só por causa dessa largura. Então deixa eu tirar aqui, depois a gente mexe no layout. Legal. Vamos ver. Depois a gente corrige esse layout aqui. Mas a gente já tá vendo que ele tá pegando a tarefa lá do banco de dados. Ó, se eu reiniciar o app, no caso quando eu faço o reload, ele reinicia o app e ele já pega de algum lugar, tá vendo? Se eu vier aqui e matar o app, que isso aqui é muito chato. Se eu sair e fechar, ele volta. E aí se eu vir aqui agora e cadastrar uma nova tarefa, vamos ver o que ele vai dar. Uma nova tarefa com o dia de hoje, com uma hora de 11h14 e mandei cadastrar. Beleza, cadastrou. Vou voltar aqui. Fazer o reload aqui só para ele ver. E aí ele tá jogando por cima. Estranho, né?
Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui no detail, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente criando um novo array e jogando em cima um do outro. Tá, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que primeiro pegar a lista anterior e adicionar aquele item nessa nova lista. Então a gente vai pegar esse mesmo método aqui do get, a gente vai pegar o mesmo método do get, só que a gente vai pegar simplesmente, não precisa ser todo, só esse try-catch aqui. Como lá já está dentro do try-catch, cadê você aqui? Como ele já está dentro do try-catch, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma lista, certo? Ele vai tentar pegar a minha lista. Se a minha lista for diferente de nulo, ele faz uma coisa. Se a minha lista ela for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer simplesmente assim, ó. Eu vou pegar esse método, vou colocar aqui dentro, vou criar uma nova lista, passando a minha lista antiga e passando o meu objeto novo para dentro dessa lista. Deixa eu salvar aqui para ele. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha lista antiga e vai adicionar um novo objeto nela. Se não, aí eu vou colocar um else. Por que eu vou colocar o else? Porque eu quero que ele faça uma coisa ou outra. Se não, ele vai só adicionar, vai criar uma nova lista com o objeto. Beleza? Agora a gente vem aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Nova tarefa número 2. Vou selecionar a data de amanhã. Vou selecionar a hora. Amanhã às 10 horas. Confirmei. Criei a tarefa. Legal. Agora vamos aqui. Voltei. Eu vou dar um reload. A gente vai corrigir isso. Para quando ele sempre voltar, ele faz o reload sozinho. E olha lá. Ele criou um montão de tarefas vazias. Deixa eu ver onde está errado aqui a minha lógica. Provavelmente o erro está aqui. Realmente o nosso erro estava aqui, ó. O que acontece? Como eu falei, a gente precisa desconverter a nossa lista de string para um tipo objeto. É por isso que lá deu aquele montão de tarefas lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável newList. E nessa minha nova newList eu vou fazer simplesmente um json.parse, porque ali embaixo eu já estou passando para string, né? Eu vou fazer um parse, vou pegar a minha lista e vou passar ela para cá. Legal. Agora eu vou colocar aqui um novo newList, certo? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o async storage, eu até deixei comentado aqui, ó. O async storage.clear, que é para limpar a nossa lista lá, para assumir com aquele monte de objetos vazios. Eu vou só executar ele aqui uma vez para ele limpar lá. Agora lá não vai ter mais nada. Deixa eu comentar ele aqui. Essa função aqui é para limpar o async storage. Beleza. Deixa eu salvar. Então vamos ver na nossa lista o que tem. Tem um monte de vazios. Eu vou limpar. Primeiro não vai ter nada, certo? Agora segundo, eu vou criar uma tarefa, teste. Vou colocar a data de hoje. Vou colocar
a hora de agora. Vou mandar criar a tarefa. Beleza, ele criou a tarefa. Vou voltar aqui, vou dar o reload. Já tem a nossa tarefa teste, agora a gente vai criar uma nova tarefa. Onde vai ter data de amanhã. Vai ser às 10 horas 45 minutos. Mandei criar a tarefa, deu certo. Agora vamos voltar aqui, vamos fazer o reload. E agora, beleza, já está aqui as nossas duas tarefas. Agora a gente vai fazer o refresh da tela sem precisar de ficar toda hora dando um Command R aqui, né? Ela vai fazer isso sozinha. Tem várias formas de fazer. Eu poderia colocar aqui uma flag no botão voltar para executar alguma coisa quando voltasse. Eu poderia passar um callback, que seria uma função de uma tela para outra, e depois que eu clicasse no botão voltar ele executasse essa tarefa. Eu posso usar um hooks chamado como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, esse hooks. Use callback, use memo, acho que use callback, né? Seria uma função. E deixa eu ver aqui como é que vai ser a melhor forma que a gente vai fazer. Nós vamos usar aqui, deixa eu ver, vamos usar esse cara aqui que é do React Navigation. Como a gente já tem aqui esses effects, a gente vai colocar esse listener, e esse listener ele fica escutando a mudança de foco da tela, ou seja, quando mudar de foco, a navegação ele executa. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, deixa eu fazer um reload aqui. Ele vai carregar as duas tarefas que a gente já tinha. Eu vou criar aqui uma nova tarefa, seria a terceira tarefa. A gente vai colocar a data de amanhã. A gente vai colocar às 10 horas de amanhã. E vamos mandar criar a tarefa. Quando voltar já é para estar lá na nossa tela. Voltei, legal. Já deu certinho. Ele está dando erro aqui porque a gente não tem um ID no nosso objeto aqui. Então, o que a gente pode fazer? O nosso item aqui, ó, normalmente ele retorna um index também. O que é um index? O index é a posição. E aí a gente vai testar com a posição para ver se vai dar certo. Deixa eu dar um reload para ele recarregar a tela. Beleza, parou de dar o erro. Agora a gente vai fazer também a barra de progresso. A nossa barra de progresso, ela vai ser uma função. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver bem aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai criar uma variável chamada progresso. Deixa eu até colocar aqui uma porcentagem, porque ela vai ser assim. Vai ser
progresso com a porcentagem, que é para poder, quando colocar aqui, colocar a porcentagem. E aqui agora a gente vai criar uma variável chamada progresso, set progress, onde ela vai começar com 0. E aí, de acordo com a lista, né, a gente vai ter que percorrer a lista. Deixa eu dar um reload, beleza. A gente vai percorrer a lista e era para mostrar. Beleza. A gente vai mostrar a nossa lista e aí, de acordo com o que clicar, ele vai fazer um cálculo e vai aumentar a nossa barra de progresso, e aqui ele vai colocar a porcentagem. Deixa eu pegar também aqui o progresso e colocar aqui. Colocar isso aqui. Agora ele vai aparecer aqui 0%. Beleza? E aí, quando a gente fizer o clique, ele vai mudar o cheque e a gente vai fazer o cálculo. Na nossa lista anterior, naquela lista estática, nós tínhamos um ID, e agora na nossa nova lista ela não tem ID, porque está sendo salvo lá no nosso detail sem ID. E para a gente corrigir agora isso aqui, a gente tem duas opções. Ou a gente vai lá no details e coloca um ID randômico para ele, sei lá, ou a gente pode estar trabalhando com a posição do item. Como que a gente faz? Aqui no nosso render item, a gente consegue receber um parâmetro chamado index, que é referente à posição do item lá na lista. E aí, se eu vir aqui agora, eu vou trocar para index, esse cara aqui também para index. Agora eu vou fazer assim, console.warn, e vou colocar o index, a posição, né? E aí eu vou comentar esse cara aqui, esse não. Vou dar um save aqui para ele fazer um reload. E aí agora, ó, quando eu clico aqui no item, ó, tá vendo que eu cliquei no item 0, depois eu cliquei no item 1, que é esse cara aqui, e eu cliquei no item 2. Ou seja, agora eu consigo pegar a posição sem precisar saber o ID. Eu vou descomentar a nossa lista. E aqui na nossa task, vou fazer a mesma coisa. Eu consigo pegar o nosso index, eu vou dar o nome de i, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o meu i, vou colocar position, melhor. Position, quando a minha position for igual ao meu index lá, a posição aqui interna foi igual a essa daqui, que é o index, eu vou alterar o item. Vamos ver se vai funcionar. Fiz o reload. Beleza. Já está mudando. E agora a gente precisa fazer o progresso, que é esse carinha aqui. Deixa eu até colocar a porcentagem para faltar. Então, no nosso progresso, o que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai criar uma função, uma variável list, que vai receber esse métodozinho aqui que a gente fez aqui. Esse aqui, beleza. E aí a gente vai colocar o nosso list aqui dentro. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver se ele ainda vai continuar funcionando. Beleza, está funcionando. E agora eu preciso fazer o seguinte. Eu vou fazer uma lista de checagem para a gente saber quem foi os itens, quantos itens estão sendo estão com check true, porque ele é o que vai determinar a nossa porcentagem. Então eu vou criar aqui um const list check
recebe a nossa lista, né? Ponto, eu vou fazer um filter, que eu vou filtrar os itens aonde a task seja igual a true. Task.check. Eu vou fazer aqui um warn com solid.warn, só para a gente saber quem são os itens que estão na lista lá no check. Salvei aqui, vou dar um reload. E aí, beleza, não tem ninguém me ticado. Quando eu ticar, eu tenho que aparecer um cara, beleza? Agora eu vou ticar, tem que aparecer 2. Deixa eu abrir o nosso warn, tem 2. E aí, pra gente, nesse momento, a gente só precisa saber a quantidade, length. Legal. Deixa eu dar um dismiss, deixa eu dar um reload. E aí, quando eu clicar, a minha lista de check vai ter 1. Quando eu clicar, ela vai ter 2. Agora tem 0, beleza? Então, aí eu não sei se vocês se lembram na nossa regra de 3 simples, que ela dizia o seguinte: o valor, vamos supor, o valor total da lista, né? Então vamos fazer aqui na nossa, no nosso JavaScript aqui, eu vou criar uma constante onde eu vou escrever aqui teste. A minha lista de check vezes .length, né? Vezes 100, que é o vezes 100, vai me dar, aqui vai me dar uma porcentagem. 100 seria a porcentagem, né? Ou seja, se eu tenho 2, ele vai me dar 200. E aí, se eu divido isso aqui pela minha lista .length, que é a quantidade de itens que tem lá, ele vai me dar a porcentagem de itens do total que está como verdadeiro. E aí eu vou fazer só assim, um console.warn no teste, para a gente saber qual valor está chegando. Ou seja, se a gente tem 3 itens, deixa eu fazer um reload aqui. Se a gente tem 3 itens, teoricamente era para dar 33.3333, certo? Ou seja, se eu ticar um é para dar 33.3336, se eu clicar no segundo ele vai dar 66%, e se eu clicar no terceiro ele vai dar 100%. E aí aqui em cima ele tem que ter total. Então aqui ó, a gente já sabe que o teste está funcionando. E o nosso teste agora eu vou mudar o nome dele para Total Progress. E aí no nosso Total Progress, como eu sei que ele está funcionando, eu vou dar um set progress na nossa variável lá. E vou adicionar esse valor aqui, Total Progress. Vou salvar. Deixa eu dar um refresh. Agora eu vou dar um reload na tela, né? Porque como eu estou mexendo em vários elementos. Então vamos lá. O primeiro ele tem que dar 33.333. Mas, olha só que legal. Então ele já está aqui na porcentagem. Se eu clicar aqui, ó, ele já deu 66. E se eu clicar aqui, ele já deu 100%. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é arredondando o valor. E para arredondar valor, a gente pode usar o toFixed to, ou seja, aqui ó, eu venho aqui e coloco toFixed, e aí eu vou colocar 2 casas decimais, ou seja, ele vai pegar 2 casas decimais depois
do ponto ali no caso. Vou salvar aqui. Beleza? Agora quando eu desmarcar ele vai ter 66,67. Desmarquei, ele tem 33,33%. E quando eu marcar aqui ele tem 0,000. Beleza? Então a nossa barra de progresso já está funcionando de acordo com o clique. Vamos ver o que acontece se eu vier aqui colocar uma quarta tarefa. Quarta tarefa. Com a data de amanhã. E com essa hora. Ok? Criou a tarefa. Quando eu vier aqui, ou seja, ele desmarcou. Por que ele desmarcou? Porque a gente não está salvando o cheque daqui lá no nosso banco de dados. Quando eu clico, ele simplesmente não faz nada. Ele está entrando na lista, mas a nossa lista, como ela agora ela é dinâmica, a gente precisa sempre clicar salvar. Então, pode ver que lá já deu 75% quando eu marco 3. E a gente vai fazer isso aqui agora. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo... Não, vamos começar pelo salvar. A gente vai vir aqui no nosso Async Storage do nosso Detail. E vocês se lembram desse carinha aqui, que a gente faz o set item. A gente vai precisar dele, certo? E aqui agora, no nosso handler check, quando ele ticar, a gente, antes de salvar, deixa eu mudar aqui para função assíncrona. Antes da gente salvar, mostrar lá na tela, a gente vai pegar a nossa lista aqui e vai atualizá-la. Legal? E a gente vai atualizar o dado dela. Beleza, salvei. Aqui ele ainda não está salvo lá no banco de dados, eu vou dar um reload. Agora vamos ver o que acontece. Eu vou marcar a primeira tarefa, ele vai dar 25%. Agora eu vou vir aqui, vou clicar vou criar a minha quinta tarefa. Vou colocar para dia 27 de maio. Vou colocar a minha hora como ad agora. Criei minha tarefa, beleza. Agora quando eu voltar para a primeira tá ticada. Legal, funcionou. E aí agora, uma coisa que tá errado é o progress, né? Porque aqui se ele tem 5 tarefas, era para ele dar 20% e não 25%. Tá vendo? Agora ele deu 40%, se eu desmarcar ele deu 20%. Então, o que tá errado nesse cara aqui? Esse cálculo que a gente está fazendo aqui, ó, a gente precisa fazer ele lá no nosso getData, onde ele pega a tarefa aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse cara aqui, certo? E que a gente vai colocar ele aqui, nosso list check, beleza? Aí aqui a nossa lista, nosso list check já tem a nossa lista, que faz todo o filtro e ele arredonda pra gente. Só que isso aqui não é o jeito certo da gente estar fazendo, porque a gente está repetindo o código em dois lugares. Então, pensa o seguinte, sempre que você for reutilizar o código para mais de uma coisa, você cria uma função, porque o JavaScript ele é baseado em funções. Você cria uma função onde a gente não vai precisar repetir aqueles mesmos códigos. Isso é uma boa prática. Então a gente vai criar aqui uma função calculate progress.
a gente vai pegar esse cara aqui, a gente vai tirar daqui, e aí agora, ó, a gente não tem acesso à nossa lista, a gente vai receber essa lista aqui como parâmetro, legal? E agora aqui a gente vai simplesmente colocar o calculate progress recebendo uma lista, fechei, salvei. Agora eu vou pegar essa mesma função aqui e vou jogar aqui também, para a gente não repetir. Salvei, vamos ver o que que dá. Beleza, agora eu vou vir aqui, vou criar uma sexta tarefa. Vamos colocar uma data. E agora lá quando a gente voltar lá, o nosso progresso, ele não pode mais estar com 20%. Ele tem que estar menor, porque a cada vez que aumenta a quantidade de tarefas, a porcentagem vai diminuir. Agora eu criei a tarefa, ok, voltei, e olha lá, 16,67. E a nossa sexta tarefa está aqui. Se eu clicar aqui no nova tarefa, ele vai dar 33 e assim vai por diante. E se eu vir aqui e dar um reload, simplesmente a nossa duas tarefas estão aqui, o nosso progresso está aqui. Se eu vir aqui marcar, ele vai dar 50%, que é a metade de todos. O que mais que a gente pode estar melhorando aqui agora? A nossa data aqui em cima, a gente tem a data de 17 de abril de 2020. A primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar essa tarefa, essa data. A gente vai usar aqui o nosso detail. Vamos pegar o nosso format date. Vou importar ele aqui também. Peguei ele aqui agora. E agora o nosso today. Quem que é o nosso today? Esse cara aqui. Então o nosso today ele vai dar um format data em cima do new date. Vamos ver. Ele já trouxe a nossa data formatada com uma hora. E aqui eu poderia estar fazendo assim, ponto split por espaço, pegar na posição 0. Aí ele vai me mostrar aqui somente a data, sem a hora. E aí eu vou deixar como tarefa vocês pegarem essa data e formatar dessa forma aqui, 17 de abril. Porque nosso vídeo já está longo, imagina para a gente fazer mais um pouquinho dessa daqui. E agora a gente vai testar o fluxo inteiro. Então vamos começar lá pelas rotas. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui como splash, né, a nossa rota inicial. Vamos fazer um reload aqui no nosso app. Bacana. Iniciou, movimento de list. Aí agora aqui a gente precisa colocar aquela lógica do nome, a nossa senha de 1 a 6, que foi o que a gente definiu. Logou. Beleza. Aí agora ele já está trazendo tudo isso aqui. Agora que a gente já sabe usar nossa Sync Storage, a gente vai fazer o fluxo novamente, só que agora a diferença é a seguinte: a gente vai salvar o nosso usuário lá na Sync Storage e a gente vai pegar o nosso usuário e se porventura ele já tiver logado, a gente vai passar direto da login
lá na Splash. Então é por isso que eu falei que eu gosto de pegar Splash, né? No nosso Splash a gente vai colocar uns effects, certo? Vamos importar ele aqui. Legal. Esse cara aqui a gente não precisa, a gente só vai chamar uma vez. Vamos deixar aqui o getData aqui dentro. Que a gente vai chamar de user. Aqui a gente vai mudar a nossa key para underline user ou @user. Vamos importar aqui a nossa sync storage. Beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte. Tem o nosso getData. Beleza. Aqui a gente vai criar a nossa variável. Então vou mudar esse aqui para response. Aqui é a resposta do nosso sync storage. E aí a gente vai fazer o que? Vamos colocar aqui uns state. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma variável chamada user. Vamos criar aqui o nosso método set user para atualizar o nosso usuário. Ele vai começar user state como uma string vazia. E aí no nosso getData, se tiver alguém lá no nosso async storage, algum usuário salvo, ele simplesmente vai vir aqui e vai preencher o set user com response. Tá legal. E aí, na hora de fazer a navegação aqui, a gente não vai usar mais o login, a gente vai usar o user. Certo? E aí a verificação é a seguinte. Se a nossa variável for igual a vazia, é porque não tem nenhum usuário logado. Então ele vai cair na login. Se tiver, ele vai cair lá na home. Legal? E agora aqui na nossa login, beleza? Deixa eu pegar aqui o método para salvar. Isso, esse cara aqui. Na nossa login, na hora que eu for lá para nossa tela, deixa eu mudar aqui para async. Quando a gente for lá para nossa tela, a gente vai salvar o nosso usuário, que vai ser o value. Não preciso mais passar esse parâmetro aqui, porque a gente vai recuperar ele lá na tela inicial. E deixa eu importar aqui. Beleza. Importei. Então é o seguinte, quando ele estiver lá na Splash, se ele não tiver o usuário logado, ele vai cair na login. Na login a gente vai preencher, ele vai salvar lá no storage e vai para home. Na próxima vez que ele entrar novamente, ele não vai passar mais na login. Só se a gente criar um botão de logout, onde a gente limpa isso aqui. Então vamos lá. Seguindo o fluxo, eu vou reiniciar aqui, né? Beleza. Começou na Splash, chamou a nossa tela de login. Vou colocar aqui programadorzão a senha de 1 a 6. Vou mandar entrar. Ele já entrou, só que esse nome aqui ainda está estático, né? Tá lá na nossa today. Se vocês lembrarem aqui tá estático. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma variável
user também, set user, para a gente armazenar o dado que vai vir lá do storage, da sync storage. Vai começar como vazio. E agora aqui a gente vai simplesmente colocar o user, ou seja, ele vai ficar vazio lá em cima. Beleza? E agora, aqui é onde eu pego... Aqui no getData, onde eu pego o nome, eu vou pegar o usuário também. Response user. Vou copiar esse cara aqui. Vou colar aqui. Aqui eu vou colocar user. E aqui também eu vou fazer uma verificação. Se tiver alguma coisa, eu venho aqui no set user, coloco ele. Beleza. Agora a gente vai dar um reload. E olha só, ele vai começar o fluxo lá pela splash. Aí, como eu tenho o usuário salvo, ele passou para login. Só que aqui a minha splash no navigation to login, ele não deveria cair aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu set timeout depois do meu getData aqui, melhor. Eu vou pegar o meu getData e vou colocar dentro aqui do meu set timeout. Vou pegar aqui o meu navigation e vou colocar depois do set timeout. Vou tirar meus effects, só para ele não ficar fazendo aquela animaçãozinha de passar na tela de login e pular para home. Aqui era para ele pular direto para home. Ó. Tá vendo? Não era para ele fazer isso. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, navigation to login, eu vou mudar a lógica que é a seguinte. Se ele tiver um usuário, que é o response, eu nem vou precisar disso aqui. Não vou precisar disso aqui. Não vou só mudar o nome do meu método para, em vez de getData, ser navigation to login. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu mudei a minha lógica para ele chamar o meu banco de dados. Não precisa desse set user aqui mais. Ele vai chamar o meu banco de dados. Se tiver resposta, ele vai passar para, se ele for diferente de nulo. Então é por isso que está errado aqui, ó. Porque se ele for igual a nulo, ele vai para login. Se ele não for nulo, ele vai para home. Aqui, deixa eu dar um reload. E foi para home. Já trouxe aqui o meu nome e já trouxe as minhas tarefas. Na minha today tá com aspas, porque provavelmente ele salvou com aspas lá, né?
É isso aí, é porque ele salvou com aspas lá na hora que ele foi passar na login. Por causa que aqui ele já é uma string, ele colocou uma string dentro de outra string. Então deixa eu colocar esse cara aqui. Beleza. A nosso avatar aqui, vamos pegar aqui uma imagem, ó. Avatar. Eu trouxe o avatar mesmo. Avatar Profile. Vamos pegar uma imagenzinha aqui. Vamos pegar como background transparente. Beleza, pode ser esse aqui. A gente copia o endereço da imagem. Não sei se ele está realmente transparente. E aqui no nosso image do today, a gente vem aqui no nosso avatar e passa um src, que seria source. Na verdade é source. Deixa eu carregar aqui. Source, abre e fecha. E aqui dentro ele tem um cara chamado Uri. Que ele pega deixa eu ver se ele pega sem o Uri. Não carregou. SRC. É source mesmo. Image properties. Deixa eu ver aqui no DevDocs. React Native Image. Só para confirmar que às vezes é isso mesmo. Source, Uri. É porque faltou uma chave. Por isso que ele deu erro. Source, Uri, dois pontos, o nome da imagem. Deixa eu carregar essa imagem aqui para ver o que ele vai me dizer. Ah, é porque tá com duas vírgulas. Acontece. Tá recarregando. E aí ele carregou o nosso avatar lá embaixo. E aí a gente só vem aqui no nosso avatar, ó, tira essa cor azul para não aparecer o background mais, que a gente colocou ele só para teste. E tá lá. Nossa lista. A gente pode corrigir a lista, o layout da lista, fazendo o seguinte. O nosso flat list aqui, ó, a gente pode dar um style para ele. Deixa eu ver se eu colocar flex aqui, se ele não vai bugar. Ele bugou. Então eu vou jogar aqui um width de 100%, que ele vai pegar 100% do pai. Só que aqui eu preciso colocar as aspas. Desculpa. Deixa ele atualizar.
Beleza, ele já pegou 100% do pai. E agora os nossos itens, eu vou diminuir um pouquinho o nosso container item aqui para, deixa eu ver 90% o que que dá. Ficou muito, eu posso jogar 95%. Beleza, já ficou certinho. Não tá mais cortando. E é isso aí. Agora você pode criar um botão de logout, se você quiser, clicando na imagem, por exemplo, e passando para o Sync Storage o user vazio. E aí ele passa pro login. Sempre ele vai cair no login se você fizer logout, senão ele vai passar direto. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode também fazer uma outra, uma outra tarefa que poderia ser clicar no item aqui, ó. Porque é o seguinte, como eu falei para vocês, todos os nossos itens eles herdam de view e todas as views elas podem ser no Touchable Opacity também, porque o Touchable Opacity ele herda de view. Então se eu vir aqui no container item trocar esse cara aqui para Touchable Opacity, simplesmente veja só o que pode acontecer com cada item. Ele pegou um clique, certo? E aí nesse clique aqui, ó, no item, a gente pode chamar OnePress, passando aqui uma function. Nessa function a gente pode passar um alert, por exemplo. Eu vou passar aqui um JSON.stringify e vou passar aqui o nosso item. E veja só, deixa eu salvar, bacana. Quando eu clicar, tá? Ele trouxe aqui ó, o nosso item, onde ele tem a tarefa, tem o dia, tem a hora, tem o cheque. O outro ele tem a tarefa, o cheque falso e assim por diante. Dá para fazer várias coisas. Espero que vocês tenham gostado. Não repara nos erros aí de gravação e tal. Mas assim, aqui eu fiz ao vivo,